Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma sessão do Seminário de História Religiosa. Saúdo os que estão aqui presentes na Catedral, saúdo aqueles também que nos seguem pela internet, que estão em sala virtual. A sessão de hoje é dedicada ao tema O Ministério Sacerdotal e a Paz, a posição da Diocese do Porto sobre a capelania militar na Guerra Colonial. Neste nosso seminário alusivo às questões da guerra e da paz, voltamos mais uma vez à temática da guerra colonial, desta vez então para tratarmos desta questão em concreto, o Ministério Sacerdotal e a Paz. Connosco para abordar o tema temos o Padre José Maria Pacheco Gonçalves, que muito sumariamente e a partir da ficha da unidade, e a partir da ficha da sessão do seminário, de imediato apresento. O Padre José Maria é presbítero da Diocese do Porto, ordenado em 69 por Dom António Ferreira Gomes, após o regresso do exílio. De 69 a 73 foi professor, prefeito e diretor espiritual no Seminário de Vilar. Em 73, encontrou-se envolvido na questão dos capelães militares de que aqui falámos, acabando por prestar o serviço militar nos serviços de saúde do Exército, em 74 e 75. De 75 a 82, foi diretor do Secretariado Diocesano da Educação Cristã, frequentando neste período em Bruxelas alguns cursos no Instituto Lumen Vitae de Pastoral e Catequética. Sucessivamente e até 2015, em Roma esteve ao serviço do programa português da Rádio Vaticano. De 98 a 2001 frequentou um mestrado em Teologia Espiritual na Universidade Gregoriana e desde 2016 é colaborador do Parque de Canidelo em Vila Nova de Gaia. Agradecendo ao Padre Zé Maria o ter acolhido o nosso convite para participar no nosso seminário, eu passo-lhe de imediato a palavra. Como sempre, teremos uma primeira parte expositiva e uma segunda parte depois de diálogo com os presentes aqui na Catedral e presentes também em sala virtual. Então, muito boa tarde a todos. Obrigado pelo convite para esta apresentação desta temática. Para mim, um grande desafio é conseguir reduzir um texto que era excessivamente longo. Passei hoje o dia a tentar cortar, e vou tentar, lendo aos saltos, passando à frente outras coisas de menor importância, reduzir verdadeiramente ao essencial. Quando há quase um ano, o nosso amigo Luís Leal me propôs este trabalho, esta iniciativa e esta colaboração, eu pensava que seria uma coisa relativamente simples e reduzível à questão dos capelães militares, tal como foi dividido por meia dúzia de padres desta diocese, ali nos anos 73, 74. Pois a que referirei na parte final, relativa precisamente a esses anos. Depois, o desafio que se me colocava era encontrar material para ilustrar factos passados há 50 anos e dos quais não há muitos testemunhos diretos. Quer dizer, há pessoas, mas com uma certa idade e com já alguma confusão nas recordações, apesar por mim, e precisava mesmo de material. Tentei vários arquivos, mesmo aqui da Diocese, e assim, com pouco resultado. Felizmente, a partir de certa altura, comecei a encontrar alguns dados, alguns elementos, a maior parte dos quais no arquivo da PIDE-DGS, quer na Torre do Tombo, quer na Fundação SPES, que tem também o arquivo da PIDE-DGS referente ao seu Dom António Ferreira Gomes, no que diz respeito aqui à sede do Porto. E lá está muita coisa que me permitiu ir começando a construir, peça a peça, digamos, esta história. O que eu tentei fazer foi precisamente dar uma ordem cronológica aos factos e escolher as passagens que me parecem mais importantes para sublinhar e enquadrar. No fundo, trata-se de cartas, trata-se de tomadas de posição,
e da intervenção de alguns protagonistas principais. Os dois principais protagonistas na prática são o António Ferreira Gomes e o bispo das Forças Armadas, o capelão-mor das Forças Armadas, do António dos Reis Rodrigues, mas depois muito o clero da Diocese de Porto, o presbitério da Diocese de Porto, muito menos nos dados que me foram dados a encontrar, os leigos e o laicado. Mas há aqui um pulsar da vida da Diocese de Porto que se exprime nestas diversas intervenções e nestas histórias. Eu dou mais importância precisamente ao ano de 72 e 73. Serão 3 esses anos em que divido o trabalho. Em relação a 72, tudo parte aqui da homilia que Dom António Ferreira Gomes fez no dia 1 de janeiro, neste mês, na Catedral, um texto imensamente longo e que tinha muitos conteúdos, mas em que havia uma pequena passagem, uma pequena mesmo passagem, um conjunto, que era o ponto 4, em que o Sr. Dom António se referiu à questão dos capelães militares e em termos que chocaram a opinião pública, mais ainda o Ordinariado Castrense e os próprios capelães militares. Isso desencadeou, e eu direi, desencadeou, graças a Deus, que ainda bem, uma série de tomadas de posição que ajudaram e fizeram história, a tomar consciência do que estava em questão e em reações diversas de vários lados. Como vamos ver, as coisas foram dando lugar a algum aprofundamento, a um debate, a uma contraposição, mas que penso que foi salutar e que ajudou também a preparar a Igreja para o que estava para vir. O que estava para vir era o 25 de Abril, estávamos a menos de ano e meio do 25 de Abril, ninguém o adivinharia, com certeza, mas havia fermentos na Igreja e na sociedade, mas nomeadamente também na Diocese de Porto e muito no clero mais jovem. Tudo isso nós iremos ver. E começo então com referência ao ano de 1972, a partir da homilia da paz do Bispo do Porto, aqui pronunciada nesse dia 1 de 72. Se queres a paz, trabalha pela justiça, era o tema do Dia Mundial da Paz de 72. Dom António Ferreira Gomes optou por se fixar na questão o Ministério Sacerdotal e a Paz. E é isso que explica o título geral. É o título que Dom António deu a essa homilia. A homilia inicia com a apresentação da temática que Dom António ia desenvolver ao longo de 13 pontos, antecedidos por uma ampla introdução. E temos então aqui o texto, um pequenino texto da introdução. As primeiras palavras da homilia dizem assim: a hierarquia da Igreja, isto é, o sacerdócio ou o sacerdote, tem muito que fazer pela paz. Tem muito que fazer, sem dúvida, mas quase me apetecia acrescentar desde já que tem igualmente muito que não fazer. E desse que não fazer, tanto como do que fazer, depende muito a sorte do sacerdócio ou da hierarquia. Isto era como quem apresentava uma tese ou dava um pão de uma sinfonia que vai desenvolver, certeza que o Dom António demorou 3/4 de hora a pronunciar essa melodia, se não mais, que é um texto muito longo, bastante denso, que é impossível resumir. Nós vamos nos deter unicamente no tal ponto 4, deter, como quem diz, vamos fazer alguma referência a isso que depois desencadeou, como disse, tantas reações. É à luz destas palavras, desta perspectiva, que se entende aquela espécie de parênteses ou digressão que constituiu o tal ponto 4 relativo aos capelães militares. No espírito do Bispo do Porto estava viva a terceira Assembleia do Sínodo dos Bispos, realizada 2 meses antes, sobre a dupla temática, o sacerdócio ministerial e a justiça no mundo. O texto final, Dom António cita nessa tal introdução desta homilia. Relativamente aos capelães militares, o Sr. Dom António referiu
o horror que por vezes lhe causavam certos capelães militares. Alguns deles, disse, impressionam-me e assustam-me pelas suas virtudes militares. Muitos nem sabem descobrir qualquer diferença entre a deontologia profissional de um oficial e a de um capelão. Ora, como ministro de uma Igreja Universal, o capelão militar não devia conhecer inimigos nem extremar fronteiras. Temos aqui razões suficientes para ter despertado. Não imediatamente, porque as coisas eram muito mais lentas, não havia redes sociais, mas à medida que os jornais foram publicando, a partir da Voz Portucalense, estes extratos da homilia, porque praticamente só este bocadinho é que foi referido, este tal ponto 4, isso desencadeou, naturalmente, uma reação, antes de mais, da parte dos capelães militares e da capelania militar. O uso em sentido negativo das virtudes militares suscitou esta reação que Dom António, naturalmente, não tinha previsto. E vou passar imediatamente à primeira reação forte e importante que aconteceu. Rigorosamente um mês depois, Dom António dos Reis Rodrigues respondeu ao Dom António. Interpelou, dirigiu-lhe uma carta longuíssima. Os textos do Reis Rodrigues são igualmente sempre muito longos, em que se exprimia a sua reação, simultaneamente de mágoa, de estranheza, de protesto por aquilo que a homilia dizia, aliás, com falta de objetividade e com uma injustiça que revelava, segundo Dom António dos Reis Rodrigues. Deplorou o que ficou dito sobre as alegadas virtudes militares, indevidamente manifestadas pelos que prestam assistência religiosa nas Forças Armadas, e que assustavam, por palavras chocantes, o Bispo do Porto e lhe causavam horror. Segundo o Bispo de Madeira-Suma, Dom António Ferreira Gomes insinua coisas inadmissíveis, estou a citar, tanto para aqueles que orientam o vicariato castrense, como para os capelães que os servem, e ofendem gravissimamente a sua dignidade e a sua honra. Se há entre os capelães militares alguns casos a deplorar, tal poderá, antes, ser da responsabilidade de alguns superiores eclesiásticos que se negam a selecioná-los como lhes compete, escreve o vigário castrense. Isto já era, digamos, um ataque, evidentemente, ao Sr. Dom António Ferreira Gomes, que, como veremos, se recusava a nomear ou indicar assim compulsivamente os padres que haviam de ir para capelães militares, e como não havia ninguém que se disponibilizasse, isso foi criando um problema especialíssimo aqui na Diocese do Porto. Pedro Rodrigues contesta também, em termos muito claros, a posição de Ferreira Gomes quanto a quem toca assumir a responsabilidade de designar os padres que irão compor a lista dos convocados para os cursos de capelães. Sublinhando que as disposições da Igreja vinculam os superiores eclesiásticos a uma cuidadosa seleção dos capelães, o vigário castrense explica em pormenor o mecanismo legal de recrutamento adotado pelo Estado. Como isso é uma questão central em toda esta problemática, vale a pena ver e citar expressamente o que Reis Rodrigues diz. Explica ele que, numa primeira fase, com a duração de vários meses, os superiores eclesiásticos podem livremente apresentar os sacerdotes com menos de 40 anos, era a data máxima para poderem ser capelães, que julgarem pastoralmente mais idóneos. Depois, numa segunda fase, com a duração de um mês, se não houver sacerdotes apresentados em número suficiente, os capelães são recrutados por força da lei a partir dos mais novos. Mas então, nesta segunda fase, os superiores eclesiásticos têm o direito, a possibilidade ainda de isentar aquele ou aqueles que mais falta considerem fazer aos serviços pastorais ordinários ou cujo recrutamento lhes pareça, por qualquer motivo, contraindicado. Era isso que acontecia na Diocese do Porto. No ano anterior, Dom Manuel da Silva Martins, Manuel da Silva Martins, que era vigário-geral da Diocese, a pedido de Dom António, tinha mandado uma circular a todos os padres com menos de 40 anos, pedindo que indicassem se estavam disponíveis para serem capelães militares. E a resposta foi não. Ou melhor, foi uma não resposta.
digamos, ninguém se disponibilizou. A partir daí, o Dom António assentou que iria indicar sistematicamente para a capelania militar os padres mais novos, nesta faixa etária, dos que tivessem sido ordenados no ano anterior. Isso contrariava absolutamente a posição do ordinariado, que preferia que fossem gente mais madura, mais velha, e isso vai ser um tema de choque. A 2 meses da homilia, tanta reação que provocou, o mês de março ficou assinalado por um incremento de críticas que vão bem para além dos ambientes eclesiásticos e eclesiais para transbordar para os meios civis e políticos, partindo naturalmente dos meios militares. A 7 de março, intervém na Assembleia da República um deputado, o Roredo e Silva, considera que foram injustamente maltratadas as Forças Armadas de Portugal, vilipendiadas as virtudes militares e desconsideradas na sua nobre missão os capelães militares. Perante a gravidade assumida pelo caso, com uma dimensão nacional, com evidente mal-estar nos ambientes militares e políticos, urge uma clarificação pública. E então, 11 de março, surge um comunicado da Diocese, da parte do Sr. D. António Ferreira Gomes, a tentar esclarecer, a explicar o verdadeiro sentido das suas palavras. O prelado não se dirigia às Forças Armadas, nem delas falou. Tratava-se exclusivamente da presença da Igreja Hierárquica no Exército, dos capelães dados às Forças Armadas em estado de mobilização, da sua função de assistência religiosa e da imagem que dessa função resulta no espírito público. Eu reduzo um bocado os textos, porque isto continuava de maneira ainda mais arrefecada, mais complicada, que é o exato contrário do que um comunicado de esclarecimento deveria ser. Entretanto, acrescentava-se também que se houve ocasional referência a virtudes militares, tais palavras foram ditas apenas para significar que os capelães teriam de ser, em todos os momentos e circunstâncias, representantes da Igreja, prezando e mostrando sempre as virtudes próprias da nossa deontologia, isto é, as virtudes sacerdotais. Portanto, longe de significar qualquer desconsideração, vilipendio ou desdém das virtudes militares, o que o prelado queria era dizer exatamente o contrário, disse ele no comunicado. Em relação ao diálogo possível, Dom António diz que sim, senhor, que está disponível a dialogar com toda a gente, desde que seja dentro da Igreja. Quanto aos problemas específicos dos capelães, à sua representação da Igreja Hierárquica e à repercussão desta na pastoral diocesana, o Bispo do Porto não tem dificuldades em continuar o exame, aceitar o diálogo, aceitar contraditas. Simplesmente, o problema que é da Igreja Hierárquica é dentro da Igreja que se deve pôr e manter essa discussão. Entretanto, José da Silva é encarregado pelo António de comunicar à Secretaria do Presidente do Conselho, Marcelo Caetano, estas explicações, fornecendo estes elementos, fornecendo o texto da carta e tentando explicar a situação. Marcelo Caetano responde pessoalmente a José da Silva, deputado católico, que fazia parte da Comissão de Justiça e Paz aqui do Porto, nestes termos. Eu não duvido das intenções do Sr. Bispo do Porto, mas tenho verificado, por mais de uma vez, que a expressão o atraiçoa. Creio que todos os seus verdadeiros amigos lhe deviam pedir a maior cautela nas formas que se exprime. Se o Sr. Bispo pensa de certa maneira, por que é que ele não há de evitar frases ambíguas que com facilidade se vê prestarem a especulação? 2 semanas depois, após a intervenção de Moreira e Silva, é a vez de José da Silva intervir na Assembleia da República, porque a questão continuava a acender os ânimos. Assegurando às Forças Armadas o respeito e a admiração que merecem, o deputado portuense deplora que certos setores que se declaram católicos insistam numa campanha em que emergem duas tendências condenáveis. Uma, a da intolerância política, a outra, a pretensão de subordinarem a hierarquia. Ora, trata-se da homilia da paz, de uma homilia da paz. Diz José da Silva
na Assembleia Nacional. A Igreja não pode admitir que a teologia lhe seja ditada pelo Exército ou pelo Parlamento. Não pode atribuir ao catolicismo, e aqui o sujeito não é a hierarquia, é o Parlamento, a Assembleia Nacional não pode atribuir ao catolicismo, sob pena de o desuniversalizar e desvirtuar, uma dimensão política específica vinculada a determinado conceito de pátria. Quem diz reduzi-la do ponto de vista ideológico. Se à sombra da religião alguém, eclesiástico ou leigo, cometer algum crime, as autoridades judiciais não deixarão de intervir em defesa da sociedade. Sejam descansados que as coisas podem ser acauteladas dessa maneira. A necessidade de uma pacificação dos espíritos da parte de todos é também o desejo da Santa Sé, expresso pelo Núncio Apostólico José Picense, respondendo a 27 de março a uma carta de D. António Ferreira Gomes. O Núncio Apostólico agradece os textos que ele enviou, e os textos que enviou foram uma alocução na abertura do Seminário Maior para mostrar a sua preocupação pela formação do clero, ligando a esta questão, e também uma carta de resposta àquela que o bispo de Madersuma lhe tinha escrito. Essa resposta não consegui encontrá-la em lado nenhum, é uma peça que, de facto, falta para este trabalho. De qualquer modo, o Núncio Apostólico exprimia o desejo de que, sobretudo no que respeita à grave questão abordada na questão dos capelães militares, com tal troca de cartas entre os dois bispos, acha que é importante que se evitem iniciativas e atitudes públicas acerca de um assunto sobre o qual preferível seria deixar cair o silêncio, pois que ulteriores e desnecessárias repercussões não seriam benéficas para a Igreja. Intervém, entretanto, também a Comissão Diocesana de Justiça e Paz, que escreve ao Reis Rodrigues, com a assinatura de todos os membros, os 10 membros da Comissão, e queixam-se deste elemento. Esperamos e queixam-se do facto de Reis Rodrigues ter dado divulgação à carta que ele próprio tinha escrito em resposta a Dom António. Esperamos que este infeliz incidente tenha o mínimo de consequências desastrosas para a credibilidade da Igreja em Portugal e muito especialmente do seu episcopado. Credibilidade já muito abalada pela diuturna ausência de uma palavra de orientação e de uma atitude concreta e corajosa relativa aos problemas reais da sociedade portuguesa. Tudo cheio de entrelinhas e de recados para quem quisesse ouvir. Entretanto, intervieram os professores do Seminário Maior. Os 21 professores do Seminário Maior, assinando pessoalmente cada um, cabeçados por Armindo Lopes Coelho, uma carta dirigida à Conferência Episcopal da Metrópole, que estava reunida em Fátima, portanto, dirigida ao Cardeal Cerejeira, que ainda era o presidente da Conferência Episcopal da Metrópole. Parece-nos que a hierarquia não vem iluminando, como seria de esperar, os acontecimentos e situações de ordem temporal com a luz do Evangelho e do Concílio, escrevem eles. E então formulam o voto de que a hierarquia estimule no interior da Igreja em Portugal a reflexão, o diálogo e o compromisso no sentido de ordenar segundo o Evangelho e, portanto, dentro de um largo pluralismo de opções concordemente aceite, a construção da nossa sociedade. É neste clima de tensão, a nível nacional, tanto na esfera política como na vida interna da Igreja, que situam então dois textos de Dom António dos Reis Rodrigues num estilo mais protocolar e sereno. Antes de mais, um ofício de 14 de abril, em papel timbrado do Secretariado-Geral da Defesa Nacional, Vicariato Castrense, comunicando ao Bispo do Porto que, para o recrutamento dos capelães relativos ao ano seguinte, a Diocese cabia apresentar 8 sacerdotes para completar o número atribuído à Diocese do Porto e em substituição dos que, entretanto, deixam de prestar serviço no Vicariato Castrense. E pede licença para fazer uma observação. Já agora digo que fala-se de uma outra carta do Reis Rodrigues para além daquela primeira.
Eu sempre pensei inicialmente que fosse esta carta, e agora volto a pensar que será, porque esta intervenção tem a sua importância. O Dom António Reis Rodrigues pede licença para insistir na atenção que esta escolha deve nascer e deixa uma indicação sobre o critério a seguir. A experiência destes anos ensina que os sacerdotes recrutados, quando possuem já alguma prática de atividade pastoral, e o mais perto possível dos 40 anos, se encontram em melhores condições de poderem cumprir com dignidade, eficiência, zelo e prestígio para a Igreja este apostolado que circunstâncias várias tornam difícil e exigente. A 2 de maio, escreve ao outra missiva, Reis Rodrigues, desta vez ao administrador da Telos, editora da Diocese do Porto, que lhe tinha solicitado autorização para publicar as cartas que, a propósito dos capelães militares, escrever ao Bispo do Porto. Dom Reis Rodrigues diz que não. Abusiva e usa um argumento que é surpreendente para nós. A abusiva divulgação com o meu total desconhecimento se deu à primeira dessas cartas, a tal do dia 1 de fevereiro, de modo nenhum justificaria que eu agora permitisse a publicação do que sempre considerei de natureza confidencial. E aqui é muito estranho, porque repararam que a Comissão de Justiça e Paz tinha-se queixado, precisamente, do Dom António Reis Rodrigues ser culpado da divulgação indevida da carta. Acontece que, entretanto, consegui encontrar um texto, uma carta, uma circular interna do Ordinariado Castrense, em que Dom António dos Reis Rodrigues anuncia às pessoas a quem envia essa carta, envia a carta de resposta, perdão, a carta que ele próprio tinha escrito ao seu Dom António. Informa que tenha conhecimento, o Sr. Dom António referiu-se à questão dos capelães militares. A questão é tão importante, acho compreenderá que terá interesse, estou convencido que terá interesse em receber este meu texto, que era a sua carta, a carta que ele tinha mandado a António Ferreira Gomes. A carta era dirigida a Excelência e foi riscado por cima e foi escrito reverendíssima, digamos. Aquilo que o texto parece mostrar é que, efetivamente, primeiro teve uma divulgação mais aberta e depois também foi dirigida aos capelães militares, provavelmente aos bispos, não sei, por aí fora. São questões secundárias, mas mostra bem como entre um e outro as coisas estavam assim, num contraste total. É entretanto, avançamos para o mês de maio e chegamos a um texto que me parece o mais importante, penso eu, de todos os que encontrei neste contexto de busca de elementos. É uma tal famosa carta dos 43, foi assinada por clérigos da Diocese do Porto, que a assinaram e enviaram a variadas instâncias da Igreja, desde a Conferência Episcopal à Nunciatura Apostólica. Um texto que é muito amplo, abrangente, bem fundamentado do ponto de vista doutrinal, forte e claro nas consequências práticas, incisivo sobre a missão e o estatuto dos capelães militares. Os abaixo-assinados apresentavam-se como clérigos da Diocese de Porto que se reuniram para refletir sobre a missão do capelão militar à luz da missão da Igreja, tendo presente a reação suscitada pela homilia de Dom António Ferreira Gomes no dia 1 de janeiro. E aqui devo dizer que este é um texto ao qual, sucessivamente, Dom António Ferreira Gomes vai se referir como o manifesto do quinquênio. O que é isso do quinquênio? Desde que tinha estabelecido a conferência, o Conselho Presbiteral, Dom António tinha cuidado de que fizesse parte do regulamento do Conselho Presbiteral que houvesse 2 representantes
dos padres mais novos, os padres ordenados nos últimos 5 anos. Isso era o tal quinquênio, que teve uma importância enorme nesta fase e na formação e na atualização permanente e nessa tal reflexão que aqui se faz referência. Era um grupo que, em 71, era constituído por 40 pessoas, exatamente. E, portanto, para além desses 40, provavelmente assinam mais alguém. E que eram acompanhados por um padre da Diocese do Porto, muito importante, nomeado por Sr. Bispo, que era o padre Narciso Rodrigues. Exatamente, Narciso Rodrigues. Isso nota-se, digamos, nas reações e nas intervenções dos padres mais novos. O texto é muito extenso, eu vou-me limitar a passar a ler aquilo que, entretanto, podemos projetar. Uma das coisas é a crítica ao atual sistema de assistência religiosa às Forças Armadas. Diz o texto: o atual sistema de assistência religiosa às Forças Armadas compromete a liberdade e adultera a missão da Igreja e o ministério sacerdotal. De facto, os capelães, pela sua qualidade de graduados, consequente integração e, ao mesmo tempo, sujeição a uma hierarquia militar, e também pela recepção de louvores e condecorações militares, expressamente enquanto ministros no exercício de uma função pastoral, na prática tornam-se servidores de um sistema militar que os impede de exercer plenamente a sua missão sacerdotal. É urgente que os bispos e toda a Igreja em Portugal se esforcem para que se reconheça legalmente a objeção de consciência. É necessário e urgente que se crie um novo estatuto em que os capelães militares deixem de ser oficiais graduados e que a sua ação pastoral seja desligada dos quadros do Exército, de forma a garantir o exercício de uma plena liberdade de expressão e ação exigida pelo Ministério Sacerdotal. A ação pastoral não se confunde com a ação psicológica. A ação pastoral exige denúncia de todas as injustiças e violências, promoção da educação para a justiça e para a paz, apelo à separação dos conflitos, pelo recurso a conversações. A ação pastoral é um serviço a todos os homens, sem conhecer inimigos nem estimar fronteiras. O texto conclui com um compromisso da parte destes padres que estavam na iminência de poder ser chamados a capelães militares. Eles dizem assim: na esperança de que seja urgentemente revisto o Estatuto de Capelão Militar, os signatários da Carta dizemos, portanto, nessa eventualidade, dizem que na eventualidade de serem chamados como padres a prestar serviços de assistência religiosa nas Forças Armadas, se comprometem a fazer tudo quanto deles dependa para exercerem fiel e integralmente a sua missão, segundo os alínea anteriormente apresentados, que eu passei por cima, mas que eram muito concretos, muito concretos. E agora passamos à frente, de facto temos que passar à frente, e aqui já avançamos mais um bocadinho e passamos ao ano seguinte, 1973. A paz é possível era o tema da Jornada Mundial da Paz. A celebração na sede correu normalmente. Todas as 13 homilias que o António Ferreira Gomes fez têm um grande interesse e um grande nível. Mas desta vez houve uma novidade que iria criar dificuldades. Tanto neste ano, como veremos também em 1974, houve um grupo de. Houve um grupo de padres do Porto, 19 na prática, e também 8 diáconos. Perdão. Qualquer modo. Exatamente. Foi uma homilia preparada conjuntamente por um grupo de padres que a pronunciaram nas respectivas igrejas, distribuindo, pelo menos em alguns casos, o texto com as respectivas assinaturas. Os primeiros signatários foram convocados pelo governador civil, que os admoestou com bons modos, tentando intimidar.
Acontece que um dos signatários era holandês, era dos padres dos Sagrados Corações, o padre João Maria van den Burg, que propuseram a homilia na paróquia de Seu de Feita, onde celebravam uma missa para estrangeiros, a dizer verdade. Imediatamente foi chamado, foi feito um processo sumário e foi expulso imediatamente para o estrangeiro, para a sua terra. Isso provocou uma reação de um grupo de padres, dos mais jovens, mesmo os mais recentemente ordenados e mais alguns que se calhar estavam mesmo ainda na prática. São 19 presbíteros, 8 diáconos e um teólogo estagiário. Dirigiram um abaixo-assinado ao governador civil em que afirmam considerar que o padre foi expulso por exercer legitimamente o ministério pastoral como era de seu dever. Reprovam todo o processo desenvolvido na denúncia, captura, investigação e expulsão como atentatória à liberdade da Igreja, à dignidade da pessoa e à liberdade individual, expressam a adesão ao conteúdo e termos da homilia que motivou tal atuação, confirmativa das afirmações nela contidas. E afirmam que estão dispostos a exercer o seu ministério pastoral em plena liberdade na denúncia das situações que atentam contra a paz como o bem supremo para o homem. Então, António Ferreira Gomes refere-se a este facto quando depois, em maio, na abertura do Conselho Presbiteral, faz referência a várias coisas que aconteceram. Aconteceu que o próprio o presidente da Comissão Diocesana de Justiça e Paz tinha sido convocado e ouvido pela DGS sobre a responsabilidade de um documento de comunhão um documento interno dos registros dessa comissão, mas referente ao Dia da Paz. Tinha sido expulso este padre holandês, tinha sido preso de novo o padre Mário da Oliveira e tinha sido também interpelado e ouvido pela PID-DGS o padre Joaquim Ribeiro de Ancede. Veremos que este padre Joaquim Ribeiro depois sofre consequências a partir desta altura. Nesta intervenção, Dom António Ferreira Gomes faz uma série de referências, nomeadamente a uma entrevista que ele próprio tinha dado ao jornal República, a pedido, por proposta do diretor Raul Rego, e em que falava de imensas coisas. É uma entrevista também incrível, pela extensão e pelo que se diz de tudo e mais alguma coisa. Ocupa 2, 3 páginas inteiras do jornal. Há a referência que o Dom António Ferreira Gomes faz aqui antecipando, diz: amanhã na República vai sair este texto, que é a entrevista. E refere isto para referir precisamente uma posição que ele próprio queria afirmar perante o Conselho Presbiteral, que achava de grande importância. Tudo isso era em relação a diversas coisas. Uma das alusões era ao que tinha acontecido na Capela do Rato, mas Dom António disse: eu não quero intervir numa coisa que não diz respeito à minha diocese, mas quero dar um recado para os padres da minha diocese. E diz isto: por mim admito todos os protestos e aceito, parizando todas as exigências que nos possam ser feitas, exceto uma, que nós, bispos, façamos a paz. É que, se nos compete fazer a paz, então teremos também de fazer a guerra. Que nós, os bispos, falemos de paz, muito bem. Que ninguém nos impeça de falar da paz, ótimo. Só que não nos peçam a nós, bispos, nem nos exijam que falemos de paz como políticos ou como homens de Estado. Sempre tenho insistido, sempre tenho procurado fazer compreender que a voz da Igreja não deve, nem pode ser a voz do Estado. Nem como tal deve ser tomada pró ou contra. Aquilo que se pode dizer ou não dizer, discutir ou não discutir, fazer ou não fazer nas nossas igrejas e capelas é da nossa única e exclusiva competência.
Competência e responsabilidade, sem dúvida, diz Dom António. Eu creio firmemente que não podemos deixar cair essa nossa competência nem na rua, nem em jurisdições ou assembleias não eclesiásticas. Por outro lado, não podemos enjeitar as responsabilidades dessa competência, usar a competência específica da Igreja ou a sua personalidade jurídica e hierárquica, seria rasgar a Constituição e a Concordata, seria negar a lei e a liberdade religiosa. Entretanto, continuavam a decorrer os cursos de capelães militares, com a participação, naturalmente, também de alguns padres da Diocese de Porto. No curso que teve lugar em maio de 1973, tomam parte 3 jovens presbíteros ordenados em 72. José Lopes Batista, José Domingos Moreira e Domingos Castro e Sá. Todos eles subscreveram a Carta dos 43, que concluía com um compromisso de, na eventualidade de serem chamados como padres a prestar serviço de assistência religiosa nas Forças Armadas, fariam tudo para exercerem fiel e integralmente a sua missão. É essa atitude crítica que eles assumem no decorrer do curso. Não se coíbem de tomar posição no âmbito do que nos vai sendo indicado, interpelando os responsáveis, contestando por vezes as orientações. Cresce da parte do vicariato castrense a percepção de que o clero do Porto é crítico, incómodo perante a estrutura militar. Relativamente ao curso de capelães, que vai ter lugar em janeiro do ano seguinte, 1974, encontram-se na iminência de convocação os padres António Sousa Alves, Manuel Joaquim Ribeiro, José Maria Pacheco Gonçalves, José Alves Rodrigues. Os 2 primeiros participarão nesse curso, numa atitude de contestação que suscita uma forte reação do António Reis Rodrigues e dos outros orientadores, capelães e militares, acabando por não serem aprovados para a missão de capelães. Os restantes 3, após uma reflexão realizada em permanente contacto com o Bispo do Porto, acabaram por recusar participar no curso, invocando razões de consciência, pelo que irão ser declarados desertores. Embora paralelos, os processos de decisão são individuais e as consequências que daí advirão serão todas diferentes. Eu vou passar à frente as cartas que foram enviadas pelos 3, pelo Serafim, por mim e pelo José Rodrigues. Elas foram enviadas, nem de propósito, mas com uma cadência, chegou uma, passado 4 dias chegou outra, passado uma semana chegou outra. Mas, de facto, foram escritas por cada um e foram enviadas, digamos, em termos diferentes e não às mesmas pessoas. O Padre Serafim enviou diretamente ao Cardeal António Ribeiro, que era o ordinário castrense, já nessa altura, e eu e o Zé Rodrigues enviámos ao Bispo de Madarsuma como vigário castrense. E, no caso da carta enviada diretamente ao Cardeal António Ribeiro, ele respondeu imediatamente. Nesse tempo os correios funcionavam, ele tinha recebido a carta num dia, no dia seguinte respondeu. E a resposta que dava ao Serafim era: não compete ao ordinário castrense propor sacerdotes, exceto os do seu clero, para o serviço de assistência religiosa às Forças Armadas. Negamos-se a escolher contudo, cabe-lhe nomeá-los mediante proposta do ordinário próprio ou, no caso deste se recusar a interferir no processo, após comunicação efetuada pelos serviços específicos do Estado. E, portanto, aconselhava a contactar o bispo próprio e ficava por aí. Eu vou passar à frente as outras. As cartas que, de facto, foram mandadas, como já disse, e já expliquei que, embora individuais, elas levantavam, sobretudo, a questão de o Bispo do Porto não assumir a responsabilidade de um envio, deixando margem para uma objeção de consciência que se pretendia intra-eclesial.
Entretanto, há uma longa carta que Reis Rodrigues me envia, digamos, a 24 de julho, em que retoma alguns pontos da anterior missiva ao Bispo do Porto de fevereiro de 72, em que recorda, estamos de novo a citar, a lei que neste domínio nos rege é do Estado, não é do Vicariato Castrense. E é do Estado com tão perfeita legitimidade que não consta que da parte da Igreja ninguém a tenha impugnado ou considerada descabida. A concordata não exime os sacerdotes do serviço militar. Por isso, ao abrigo dela, o Estado tem o estrito direito de os convocar militarmente, em respeitando o seu caráter sacerdotal, porque são aqueles que os bispos, negando-se a escolher outros, não se importaram ou até acharam bem que viessem, mesmo com problemas pessoais que os podem destroçar, ou mesmo com visíveis indícios de inadequação pastoral. Acrescenta, o Vicariato Castrense não é de Paulo nem de Pedro, é da Igreja. Foi criado pelo Santo Padre, foi recomendado pelo Concílio e nenhum bispo pode, com verdade, asseverar que não terá de responder pela boa ou má separação dos capelães e que só o vigário castrense, esse sim, terá de responder pelos problemas pessoais ou, pior ainda, pela desgraçada carga de preconceitos com que alguns ingressam ou quantas vezes são empurrados para o vicariado. Eu depois respondi a esta carta do Sr. António Reis Rodrigues e cito uma parte dessa resposta porque penso que tentei, precisamente, se fosse para além desta polémica que não chegava a lado nenhum. Eu observava o seguinte: mais do que discutir a quem cabem as responsabilidades da convocação dos capelães militares, creio que um verdadeiro espírito pastoral levaria a tentar aprofundar as questões de fundo, ainda sem resposta. Por que é que há padres que têm problemas de consciência em aceitar ir para capelães militares na situação atual? Qual é a missão da Igreja e dos padres num país em guerra e em relação aos membros, cristãos ou não, do Exército, às populações locais onde as tropas atuam e até em relação aos inimigos? E ainda, estará o estatuto atual do capelão militar a facilitar ou a dificultar o exercício pleno dessa missão? E aqui passo a um outro texto, que é central também neste ano. Acontece que Sr. António Ferreira Gomes, em agosto, vai para a Alba de Tormes e dá-se ao trabalho de escrever uma carta, um texto bastante longo, que quer que vá ser introduzido, irá ser na edição que vai sair nos meses seguintes, com o título Mistério Sacerdotal e Sua Renovação, Considerações Atuais dirigidas ao Clero e Igreja do Porto. Aqui está incluído várias alegações ao Conselho, nomeadamente no início dos anos letivos ao seminário, portanto, o que Dom António tinha a dizer aos padres, a homilia do Dia da Paz, com alguns comentários seus, e acrescenta, cria de raiz este texto. Tem um título curioso, é Tu quem és, capa no jovem padre da Igreja deste tempo. Eu conservo como uma relíquia este texto que o Dom António Ferreira Gomes me mandou e que era o texto das notas, das correções para a tipografia que estão aqui anotadas por ele. É um texto que é benevolente, em que começa com uma saudação muito cordial e merece este comentário, parece-me. Se a questão central é a Igreja Ministerial e o Ministério Sacerdotal, há um subtítulo deste texto que é um sacerdócio crível numa Igreja crível. A razão próxima da escrita parece-me ser popular. Por um lado, retomar mais amplamente a questão dos capelães militares, suscitada pela homilia de dia 1 de janeiro do ano anterior, aprofundar e clarificar o debate mantido
com os que tinham anunciado reservas à frequência de curso de capelães por razões de consciência, e já agora também defender a sua própria posição da acusação considerada injusta de ter desencadeado um movimento contestatário. Isto ficará muito claro quando, mais tarde, em novembro do ano seguinte, Dom António Ferreira Gomes tiver que publicar de novo um comunicado em que cita amplamente este texto, para mostrar que a seu tempo, no ano passado, eu disse publicamente e publiquei isto e isto e isto dirigido a estes jovens padres. Há aqui uma observação que me parece mesmo excepcionalmente interessante. Escreve o Sr. D. António Ferreira Gomes. A carta não se dirige, evidentemente, só a mim, umas vezes fala nos três, vós três, que está a falar do tal Padre Serafim e do José Rodrigues e do próprio, mas, evidentemente, que tem um recado para todos os padres da Diocese, nomeadamente para aqueles que assinaram a tal Carta dos 43. Tu tens-me escrito individualmente e tens colaborado e assinado esses escritos coletivos que nos dirigis, passa para o plural, a mim e à nossa Igreja. Esses escritos coletivos muito me têm interessado e ajudado. A vossa reflexão conjunta é, sem dúvida, muito útil, além de perfeitamente legítima. E eu tenho apreciado imenso a vossa colaboração, ativa e sincera, bem como a vossa sincera crítica das situações na Igreja e na Diocese. Ter dito isto há 50 anos, um bispo, quem dera que hoje assim fosse nas nossas dioceses. Depois, o Sr. António faz referência a mais outras coisas e concluo esta citação com outra observação que faz em relação precisamente ao facto, ao compromisso que no final da Carta dos 43 havia de facto servir a capelania militar. Alguns, parece que a minoria, dizem que naquele papel há um juízo de valor sobre as condições reais da capelania militar, como é praticada, e que esse juízo é negativo, isto é, que embora deixando a cada um a liberdade de decisão pessoal, coletivamente declarastes que, em consciência, ela não devia ser aceita. Outros, certo a maioria, pensavam que se tratava de uma declaração de princípios e das intenções sobre as quais servireis se e quando fosseis convocados. Tanto assim que aqueles que foram convocados a seguir se apresentaram todos. E os três que agora se dirigiram a Lisboa, dizendo que recusariam, se fossem convocados, aduziram várias razões de consciência, mas não a declaração coletiva. Entretanto, chegou a 7 de novembro deste ano de 73 a convocação para o tal curso que iria ter lugar em janeiro de 74. Estavam convocados, portanto, os que já há um bocado indiquei, não o Padre Serafim, que não chegou a ser convocado. O que aconteceu foi que, de facto, como já disse, houve situações diferentes que foram seguidas depois por cada um dos casos. E passo diretamente a 1974 para referir, antes de mais, que houve de novo uma homilia assinada por 17 signatários e mais 16 presbíteros e um diácono. E acontece que a PIDGS, nesta vez, já estava à espera que isso acontecesse e, naturalmente, que a comunicação à Direção-Geral da PIDGS em Lisboa foi imediata, com os nomes completos e com os elementos todos relativos a cada um, para ficarem devidamente cadastrados. Foi imediatamente comunicado internamente que estes padres todos estavam impedidos de sair da metrópole, se o tentassem, e que era preciso abrir um processo de cada um deles, de maneira que é seguro que
os padres que assinaram foram os demais, sei lá, houve o Padre Afonso, o Padre Jardim, o Padre Pérez, o Padre Martins e outros, e o próprio, naturalmente, e o José Rodrigues. E estávamos e temos, de facto, um processo na PTGS que, enquanto houver tempo e vida, pode ser requerido e pode fornecer e fornece, quando se tem acesso, material que possa ser útil para refletir. Dos 5 convocados para o curso de capelães, eh, 2 de nós, eu e o José Rodrigues, fomos depois convocados para nos apresentar, a 7 de janeiro, para nos apresentarmos à Guarda Nacional Republicana. Fomos levados para a Polícia Judiciária e Militar, separadamente. Fomos interpelados sobre as razões de não termos acatado a convocatória. A resposta foi muito simples, porque estava expressa repetidamente nas cartas, inclusivamente ao Ministério da Defesa. E depois fomos detidos durante 22 dias, tratados respeitosamente, mas no quartel-general. E depois, seguidamente, já depois de 25 de Abril, fomos integrados como soldados rasos, como praças, para prestar serviço nas Forças Armadas, como nos serviços de saúde. Isso estava previsto na concordata e pela primeira vez começou a ser utilizado. Na concordata estava previsto que pudessem ser chamados em caso de guerra, mas as autoridades preferiam não falar da guerra, mas que, se fosse preciso, os padres poderiam muito bem ser convocados para exercerem esse serviço. E foi o que aconteceu no meu caso. Sentei praça em Braga, fiz a especialização em serviços de saúde 2 meses em Coimbra, fui depois colocado no Hospital da Estrela em Belém, passei lá o verão quente, em Lisboa, e depois fui transferido e concluí o serviço aqui no Hospital Militar do Porto. Concluí 18 meses, entretanto tinha chegado 25 de Abril e era o tempo normal e nessa altura se estava a exigir. O caso dos outros dois, do Kim Ribeiro e do não, o caso do Zé Rodrigues, ele depois acabou por ser dispensado, ele tinha sido incorporado em Espinho, tinha-se apresentado lá, depois houve vicissitudes menores que não interessavam aqui para o caso, acabou por ser dispensado por razões de saúde. Queria-me referir aos outros casos dos que, entretanto, frequentaram o curso. Aqueles que já referi, aconteceu incidentes sérios o, com o padre Kim Ribeiro e com o padre Sá, com Sousa Alves. Não posso entrar nesses pormenores e é a parte que menos interessa no meu entender. O que aconteceu foi que, de qualquer maneira, a certa altura, no final do curso, eles foram considerados não aptos a serem capelães militares. E tinha havido um incidente sério com o bispo das forças com António dos Reis Rodrigues, que chegou quase à agressão física. Ele perdeu as estribeiras e pronto, isso magoou, digamos, foi um incidente sério. De qualquer maneira, a partir daí, Dom António dos Reis Rodrigues não compareceu, era um dos animadores e professores, digamos, do curso de capelães. As vicissitudes da história são, de facto, assim, complexas e são difíceis de explicar e o tempo não o permite. Há uma coisa que eu acho importante e interessante referir, é que o Sr. António Ferreira Gomes mostrou sempre um grande cuidado, uma grande proximidade em relação a estes dois padres que estavam numa situação incómoda, porque, pronto, tinha acontecido o que tinha acontecido. Entretanto, resolveu, Sr. António Ferreira Gomes resolveu escrever uma carta ao general Costa Gomes,
no chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. É uma carta interessante no meu entender e absolutamente inesperada na pena de Sr. António Ferreira Gomes. Eu vou ler o texto porque penso que mesmo que vale a pena. António Ferreira Gomes, o Bispo de Porto, começa por referir que, cito, tomou conhecimento das formas e expressões de especial humanidade e delicadeza de que tem sido objeto o sacerdote desta diocese, Padre António de Sousa Alves, por parte dos senhores oficiais do Estado-Maior-General, a que Vossa Excelência tão dignamente preside, bem como dos da unidade militar a que está afeto. Quer... Não tenho o texto ali. Não tenho. Quero, pois, exprimir os sentimentos de mais sincero e vivo reconhecimento, quer em nome pessoal, como bispo e amigo do referido sacerdote, quer em representação da nossa Igreja do Porto. Acabará por estender também ao Padre Joaquim Ribeiro esta peroração que inicialmente diz respeito expressamente ao Padre Sousa Alves. Diz Dom António do Padre Sousa Alves. Trata-se, em verdade, de um padre dedicado e cumpridor, de uma psicologia comunicativa e emotiva, que se sente como que humanamente destroçado e psicologicamente demolido pelas condições em que se viu colocado por aquilo que considera uma injustiça da parte do Vicariato Castrense. Eu não posso nem quero julgar deste ponto. Verdade, porém, é que nem este, nem o padre Manuel Joaquim Ribeiro recusaram o serviço de capelães, apesar de fortes pressões nesse sentido. Devo dizer que não considero qualquer dos dois referidos sacerdotes nem indisciplinado, nem irreverente. Muito embora seja bem sabido que o modo de dirigir-se aos superiores na Igreja de hoje é bem diferente daquele que nós próprios usávamos quando jovens. A carta conclui com a esperança de um desfecho positivo dos dois casos, contando que os serviços desse Estado-Maior continuem a usar da mesma humanidade e generosidade com estes casos humanos e sacerdotais, devendo considerar o seu serviço eclesiástico muito útil a esta diocese. Não sei se poderia pedir e esperar que os seus casos fossem tratados ao nível supremo em que estão postos e sob o alto critério que todos nos honramos de reconhecer em Vossa Excelência, desde sempre e mais nas atuais circunstâncias. No que diz respeito ao Padre Sousa Alves, isto teve efeito imediato. Passados poucos dias, nem sequer uma semana, havia um despacho do general Costa Gomes, reabilitando do ponto de vista militar, promovendo o alferes e dispondo que ele fosse chamado para um serviço de escriturário que lhe assegurará total disponibilidade nos fins de semana para poder prosseguir a sua atividade pastoral na paróquia, no da paróquia. Tal não aconteceu ao padre, ao outro padre, Kim Ribeiro. A história dele foi a que deu mais brado e eu vou terminar mesmo aqui, deixo em suspenso. Tudo isto depois estará, espero que haja espaço no texto que puder vir a ser publicado. Mas devo dizer que o padre Kim Ribeiro, depois acabou por ser preso em setembro. Estamos depois de 25 de abril. E o que o ajudou, com certeza, foi uma notícia publicada ampla no Expresso. Tinha desaparecido a censura prévia, porque senão, noutros tempos, se calhar não tinha saído, apresentando a história dele, passo por passo. E isso levou a uma série de tomadas de posição, algumas muito desagradáveis e descabeladas, de padres aqui do Porto. E aqui agora aparece o padre Mário de Oliveira, que entretanto tinha sido libertado depois de 25 de abril, e que usa termos de um radicalismo, enfim, pedindo, exigindo que
Ele assina em nome dos 40, uma vez, outra vez em nome dos 53, mas sem grandes garantias de que, de facto, as coisas fossem mesmo assim. Mas exigiam, nem mais nem menos, do que o saneamento do Reis Rodrigues, porque consideram que é irrecuperável. Acontece que isso não ajudou nada na história do Kim Ribeiro. Ele acabou por ser, de qualquer modo, libertado 15 dias depois. Esteve 15 dias na cadeia, esteve na cadeia militar da Rua de São Brás, no meio dos outros presos e numa situação que foi muito pesada para ele. É verdade que ele continuamente, nas cartas que escrevia, continuava sempre a dizer: eu não quero ser insubordinado, mas tenho que respeitar a minha consciência. E a minha consciência de padre e de cristão tenho que tomar em consideração. E depois chegou uma altura em que, de facto, se recusou a ir para onde lhe mandavam ir e comunicou isso ao Ministério da Defesa. De qualquer modo, temos que ter presente que estávamos naquele estado de, de agitação total, ao nível, a todos os níveis, militar, social, etc., chegar ao PREC, tudo isso, e isso explicará. De qualquer modo, acabou por ser amnistiado ao abrigo de uma amnistia que dizia respeito também a outros militares e pôde voltar à sua paróquia de Campeão tranquilamente. Em relação a essas tomadas de posição muito sérias, encontramos depois o cardeal António Ribeiro a escrever, por sua vez, ao Costa Gomes, a defender os, eh, a dignidade e o bom nome do vigário castrense que tinha sido gravemente vilipendiado. Isso provocou, por sua vez, um comunicado das Forças Armadas, do Estado-Maior das Forças Armadas, ao qual D. António Ferreira Gomes vai responder citando repetidamente este texto e mostrando que, digamos, que era, não sei se ainda posso, e agora termino, dentro de 2 minutos, era mesmo só esta conclusão. Nessa sua defesa, o Sr. António Ferreira Gomes, nesse comunicado, que mais uma vez é um comunicado extensíssimo, extensíssimo, uma coisa incrível, afirma-se o seguinte: o bispo desta diocese só tem tido conhecimento, quer das reflexões feitas, quer das notas publicadas por grupos de sacerdotes sobre as matérias referidas, depois da sua publicação, depois de eles as terem publicado. Isso era realmente verdade, e o Sr. Dom António sempre se queixou disso. Respeitando a liberdade de, individual ou grupalmente, darem a conhecer a sua interpretação pessoal da lei do serviço militar, o Bispo do Porto não deu qualquer confirmação, ou mera aceitação, ou mostra de conformidade às várias opiniões da responsabilidade pessoal quando delas teve conhecimento. E aqui, na prática, diz que respeitava tanto os padres e cada um que não há que os ia impedir a que título que eles se exprimissem, mas não havia razão nenhuma para pensar, para que se pensassem que ele era conivente. Há uma referência também aos dois padres, eu e o Zé Rodrigues. O bispo de Porto, pessoalmente, tentou convencer os dois sacerdotes que recusaram o serviço de capelães de que não tinham razão, de que não havia lugar para a objeção de consciência e de que a opção pelos serviços da saúde ia desfalcar o serviço da Igreja e talvez prejudicar os seus colegas que se lhes seguiam na lista dos convocantes. Quanto aos dois que foram declarados não aptos, no caso de Kim Ribeiro e de Sousa Alves, sempre insistiu o Bispo do Porto em que mantivessem contacto com as instâncias competentes e que evitassem pôr-se de fora da lei militar, mesmo continuando a requerer o que fosse justo. E ficamos por aqui. Desculpem ter demorado tanto. Eu fiz o possível para cortar, mas o material era muito. Espero que tenham deixado algum interesse.
Muito bem, muito obrigado, João Padre Maria. E passamos agora então à segunda parte, a parte do diálogo das perguntas, das observações que quiserem fazer. Eh, As observações que houver a fazer a partir de casa podem fazer através do chat e podem também experimentar fazer mesmo nesse sentido. Vamos aliviar talvez aqui, libertarmos já os microfones para que possam abrir e eventualmente intervir também oralmente. Aqui na Catedral, as perguntas que houver e observações, talvez seja bom colocá-las a partir daqui para que em casa possam também ouvir. Pronto, passaríamos então agora de imediato a essa fase. Muito bem, obrigado, Padre Zé Maria, obrigado a todos aqueles que estiveram nesta sessão, aqui na Catedral do Porto, também a partir da sala virtual. E para concluirmos mesmo, termino anunciando apenas a próxima sessão, também ainda em torno da guerra colonial. O tema, para 20 de novembro, Guerra Colonial, Católicos e Vigílias da Paz, abordado pelo professor António Matos Ferreira. Provavelmente esta sessão será apenas em sala virtual, mas a seu tempo, como tem sido habitual, chegará a informação sobre o modo de participarmos. Boa noite a todos.